Olá pessoal, aqui é Tassiane Soares, bem-vindos ao nosso canal. Vamos ao nosso quadro Filosofando. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre como lidar com a dor nos dias difíceis. Realmente a vida não é só flores, né? Como está aqui no meu cenário, lindas flores. Por muitas vezes vamos ter sim espinhos no caminho, por muitas vezes vamos ter sim momentos difíceis e às vezes nós não sabemos o que fazer com a dor. O que fazer com essa dor que a gente está sentindo, porque realmente aquilo é difícil. E por vezes não temos o acolhimento que a gente esperava de quem está mais próximo de nós. E aí a dor fica lá e você não sabe o que fazer com ela. Então aqui eu queria compartilhar com vocês alguns conselhos de como lidar com a dor nesses dias difíceis. O primeiro conselho é: chore nos braços do seu Pai, do nosso Pai Celestial, nosso Abba Pai. Quem melhor do que Ele para nos conhecer? Ele nos conhece da forma mais plena que nós podemos imaginar. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Então chore aos pés dele, derrame as suas lágrimas, diz para ele: Deus, tá doendo, isso tá tão difícil. Ore a ele: Deus, renova as minhas forças, eu preciso de um renovo. Eu preciso de um fortalecimento para superar essa situação. Deus, me ajuda a vencer a tristeza. Deus, me ajude a vencer essa dor. Ele te conhece melhor do que você mesmo. O segundo conselho é: não olhe só para o lado ruim da sua dor. Para toda dor existe um propósito, e um propósito que vai para além de nós mesmos. Eu sei que por vezes vem pensamentos na nossa mente como: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada de errado para estar passando por isso. Mas talvez seja perceber que através da sua dor outras vidas podem ser curadas. Muitas vezes pelo nosso testemunho de fé e de perseverança no momento difícil que a gente vive é suficiente para quebrantar corações e trazer vidas que estavam distantes de Jesus para próximo dele e alcançarem a salvação. Então, é muito além do que os nossos olhos podem ver. E o terceiro conselho é: não é só com você. Por vezes o inimigo sempre lança na nossa mente pensamentos de que: olha, isso é só comigo. Poxa, minha vida é difícil. Nossa, ninguém ia aguentar estar na minha pele. E são setas do inimigo. A Bíblia fala que o diabo lança como se fossem dardos inflamados, como se fossem setas que têm a pontinha delas com fogo. E vê se não é assim, você tá bem, de repente vem um pensamento, pim! Quando você vai ver, você já está completamente descompensado, pensando de uma forma acelerada, porque isso é uma estratégia do inimigo. E esse pensamento vitimista é um ataque do inimigo, que por muitas vezes nos leva até a blasfemar contra Deus. Mas eu quero te trazer à memória um texto muito importante que diz que as aflições se cumprem em todos os santos na face da terra. As mesmas aflições se cumprem em todos os santos na face da terra. Então não é só com você que está acontecendo. Com todos os santos e irmãos em Cristo estão passando por aflições. O erro às vezes é comparar a minha dor com a sua dor. Não existe comparação. A sua dor é única, a minha dor é única. Existe alguma coisa que é muito difícil para mim que pode ser fácil para você. Então não existe comparação.
Muitas vezes eu percebo pessoas comparando, por exemplo, o Afeganistão, quem está sofrendo lá, com a gente que está aqui, que teoricamente tem um conforto. Só que não existe comparação. Lá é uma guerra física, um contra o outro, um povo contra o outro. Só que aqui é uma guerra espiritual na nossa mente. O tempo todo estamos sendo atacados por pensamentos, atacados por uma frieza espiritual, atacados por ansiedade, atacados por depressão. Então, as aflições só mudam de direção, mas elas se cumprem em todos os santos na face da terra. E por último, eu queria te convidar a olhar a sua dor de outra perspectiva. A palavra de Deus diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4, do 12 ao 13. Então, quando eu consigo transpor a minha visão limitada para a visão bíblica de Jesus, isso me traz liberdade desse pensamento vitimista, porque se eu penso que aquilo só acontece comigo e que a minha vida é terrível e tá tudo, automaticamente eu vou me afundar. Mas quando eu olho e falo, Deus, então eu vou me alegrar por ter o privilégio de sofrer as mesmas aflições que o Senhor sofreu. E pensando em Senhor, eu tô falando de um Jesus que não precisava passar por nada disso. Um Jesus sem pecado. A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E ainda assim, ele escolheu se fazer pecado. Ainda assim, ele escolheu se fazer maldito, para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida eterna, para que outra vez tivesse esperança para as nossas almas. Ele não merecia, mas ele escolheu morrer. Então, para mim é uma honra viver as aflições de Cristo. Então, mude o seu olhar, transponha seus limites, ande em fé, porque para tudo existe um propósito.